Na ultrassom mamária me aparece um nódulo no seio esquerdo. E a médica falou, é uma suspeita, por causa do formatinho dele, tá com formato suspeito. Então, com urgência, procure uma mastologista que ela vai lhe encaminhar uma biópsia. Então, esse nome urgência pesou. Eu digo, meu Deus, por que urgência? Eu fui ver, e a categoria desse nódulo era o BIRAD 4, que é assim, são 5 categorias. E o BIRAD 4 beira, né, um câncer. E aí eu entrei no meu carro, fiz uma oração e eu disse, Deus, não permita que eu passe esse processo me sentindo só. E o Espírito Santo de Deus entrou no meu carro e eu senti paz no exato momento que eu terminei de falar. E foi a paz que excede todo entendimento que me manteve firme durante o processo. Eu senti essa paz. E ao longo dos dias que se passaram, eu fiz a biópsia e o meu coração não estava com medo. E aí vou eu contar pra minha mãe, meus irmãos, né? Meu esposo soube de primeira mão, foi o primeiro a saber. E aí eu conto pra minha família fica muito angustiada, minha mãe principalmente, bota pra chorar. E ela ficava perguntando, como é que você aguenta, como é que você consegue ficar assim de boa? Porque eu continuei com minha vida, eu não parei nada, eu continuei cantando, eu continuei correndo na praia que eu gosto de correr, eu continuei fazendo minhas atividades, comendo normal. Então, aquilo não estava me abalando, porque existia agora uma blindagem, a paz de Deus, que excede todo entendimento, estava ali dizendo, eu tô no controle. Glória então eu entendi que ele estava no controle da situação. Se ele está no controle, eu vou ter medo de quê? Então eu tenho uma promessa de gerar. Eu tenho uma promessa de engravidar. E Deus disse que eu amamentaria. Então se eu vou amamentar, eu vou ter medo de quê? Com peito ou sem peito, eu vou amamentar, eu disse. Eu vou amamentar. O tempo passou, fiz a biópsia. É linda, né? Fizemos a biópsia e descansei no Senhor. No dia que era pra pegar o resultado, eu tinha perdido o Dia das Mães, porque eu tava viajando, fui cantar. Então, minha mãe e a mãe de Josiele são muito amigas. Então, nós dois perdemos o Dia das Mães, das duas. Então, a gente combinou de sair com as duas pra uma praia, pra passear, pra comemorar o Dia das Mães que a gente não estava presente. E era exatamente no dia da biópsia. E aí chamei meus irmãos, chamei minha família, vamos comemorar, porque independente do resultado, nós vamos dar glória a Deus. Mas a minha mãe ficava muito tensa, minha mãe estava muito tensa, ela se tremia, sabe? Se tremia todinha, não queria falar pra mim, mas estava tensa. E aí eu não saí do carro, José foi buscar o resultado do exame e trouxe o papel pra mim, ele não abriu, ele não se atreveu a abrir, tava todo muito preocupado. Mas eu não contei história, assim que ele me deu o papel na mão, eu rasguei o papel, abri o papel, e quando eu abri o papel, que eu fui olhar a conclusão da biópsia, negativo para câncer. Glória a Deus. E eu li isso em alta voz, a minha mãe disparou no glória a Deus bem alto, glória a Deus! E ela começou a falar línguas estranhas dentro do carro, o Espírito Santo tomou aquele carro, o carro ficou pequeno, minha mãe se tremia toda, e era um choro, um gozo, mas agora era um choro de alívio, entendeu? É um choro de dizer assim, Senhor, obrigada, Deus, obrigada. Minha mãe, ela ficou assim, radiante, e aquele dia ficou marcado na nossa história. Deus sabe de todo o meu coração que se eu precisasse passar por isso, eu passaria por isso, sabendo que ele ia fazer algo, porque ele tá cuidando de tudo, ele tá no controle da situação. Então, independente de qual tenha sido o resultado de alguém, de repente o resultado de alguém não tenha sido o mesmo do meu, mas eu quero dizer para essa pessoa que tá assistindo a gente, que descanse e confie, porque o Deus que você serve, ele não perde o controle da situação. O Deus que você serve, que permitiu isso acontecer, é porque ele tem um plano, ele tem um propósito, e ele vai fazer você contar o seu testemunho. Amém. Deus nunca faz algo no singular, ele sempre faz algo no plural. Então, o que Deus vai fazer em você, ele também vai fazer através de você. Forte. Amém, Gleice. Glória a Deus, amém. Meu Deus, cadê o... Irmãos, testemunho maravilhoso, né? Uma fé inabalável, né? Da onde ela veio com esse diagnóstico e ali ela teve fé, irmãos. E é isso que eu achei lindo, né? Uma fé assim inabalável, aonde mesmo que acontecesse, ela ainda estava crendo que Deus estava com ela, né? E eu achei lindo o que ela disse, que ela tem uma promessa, né? Ela disse, eu tenho uma promessa. E com peito ou sem peito ela ia amamentar. Então assim, é uma fé que eu acredito assim que todos nós temos que ter, né? Uma fé inabalável, uma fé que não é nada, não é qualquer coisa que venha desmorecer a nossa fé, certo? Porque quando a palavra ela é germinada em nosso coração, é plantada em nosso coração,
e nós cultivamos essa palavra, né? E praticamos essa palavra, a nossa fé é aumentada. Então, quando a gente pratica a fé, quando praticamos a palavra a qual escutamos, aquela profecia a qual o Senhor lançou para a nossa vida, e confiamos, ela começa a crescer, né? E começa a aumentar. Por isso que a palavra do Senhor diz que a nossa fé tem que ser equivalente a um grão de mostarda, né? Não que a nossa fé tem que ser pequena. Não, não é isso. Não é isso que a palavra quer dizer. A palavra quer dizer, se a tua fé for já do tamanho de um grão de mostarda, já tá bom. Por quê? Porque o grão de mostarda, quando ele é plantado, ele começa a crescer e dá uma árvore muito grande, né? A árvore cresce, dá fruto. Então, assim, se ela for pequena, mas se ela começar a crescer, o problema é se ela for pequena e continuar pequena. O certo é ela ser pequena e crescer, expandir. E para ela crescer, ela tem que ter raiz. Então, assim, é por isso que muitas das vezes o Senhor permite muitas coisas na nossa vida, para que nós venha criar raiz na presença dEle. Porque cada vez que a gente tem uma experiência e a gente atravessa essa experiência, a gente começa a criar raiz na presença do Senhor. E o Senhor começa a nos ensinar e a gente começa a ter mais fé, né? A fé, ela também vem do Espírito. Então, se você é uma pessoa que hoje se encontra sem fé, peça ao Espírito Santo de Deus para que ele venha te dar mais fé, te dar mais força para você continuar. E não se preocupe com as provas, com a dificuldade, pois isso está te fazendo criar raiz na presença do Senhor. Amém, irmãos? Fica com essa palavra, com esse testemunho. Felizmente é um testemunho curto, apenas 3 minutos e 56 segundos, né? Mas que nos traz uma bela reflexão nesta manhã, nessa tarde, nesta noite, dependendo do momento a qual você está assistindo, tá bom? Não esqueça somente de curtir, de compartilhar, tá bom? Ativa o sininho de notificação e fica por dentro dessa e de muitos outros testemunhos maravilhosos e edificantes para a nossa vida, que ainda há de sair. Amém? Fica na paz e até o próximo vídeo.